No Tela Mackenzie você encontra debates de temas importantes da atualidade que contam com a análise de especialistas, professores e pesquisadores. Que mundo você vai deixar para o mundo? Esse é o título de um documentário realizado por alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie, dos campi São Paulo, Tamboré e Campinas. Nesse documentário, 70 jovens puderam expressar suas preocupações com problemas globais e também puderam refletir sobre seus papéis na sociedade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema abordado nesse documentário, a escolha profissional, que você vai conferir agora. Em seguida, nós voltaremos para um bate-papo aqui no estúdio sobre o que pensam e o que fazem os jovens a respeito desse tema. Eu gostaria de saber como é que vocês pensam, quais são os planos que vocês têm pessoalmente para o futuro de vocês. Somando as opiniões de cada um de vocês, a opinião pessoal de cada um de vocês, a gente tem a opinião da geração de vocês. E ao invés da gente querer dizer o que a gente gostaria de fazer nesse documentário, a gente quer perguntar isso para vocês. Como é que vocês gostariam de transmitir isso para as pessoas da sua idade, para os seus pais, para a sociedade em geral? E a gente vai fazer o que vocês acharem que foi. E eu espero que vocês digam o que vocês pensam, porque senão não tem documentário. A gente precisa de ação, a gente precisa de vocês fazendo algumas coisas. Eu quero que vocês ponham todos os desejos que vocês têm a respeito de como vocês querem que o mundo seja para fora agora. Os meus pais sempre deixaram muito aberto pra mim, você escolhe o que você quiser. Primeiro você tem que ver o que você gosta, que você se dá bem. Se você só pensar na questão de fazer o que você gosta, tem gente que fala, então vou vender coco na praia. Um pouco de inspiração e muito suor no trabalho. O conhecimento nunca vai ser demais. Então, eu acho que é uma boa transformar o que a gente é apaixonado na nossa profissão. Se você fizer o que você gosta, aquilo que você tem vocação, que você vai se dar bem, você vai fazer bem, você vai se dedicar. Além da pressão dos pais, dos amigos, de todo mundo perguntando aquilo que você quer ser, você não tem ideia do que você quer fazer. Quem não quer futuramente ser bem remunerado, né? Ter uma boa qualidade de vida, fazendo o que gosta. A gente vai falar das profissões, principalmente as profissões que mudam, que afetam a sociedade de algum jeito. Aí a gente vai entrar nos critérios de como ele chegou lá, por que ele escolheu, as dificuldades que ele encontrou, se o ideal buscado pela profissão dele se desvirtuou, caiu no senso comum, essas coisas. E uma coisa é certa, viu? Não é aos 17 anos ou 18 anos que você vai saber o que você quer fazer de sua vida. Eu acho que independente da profissão, o ambiente universitário é um ambiente que te gera possibilidades para você ganhar dinheiro com qualquer área que seja. Bom, eu sou arquiteto, eu trabalho com transportes e eu sou da área ferroviária. Um transporte que com muito menos combustível você consegue transportar muito mais carga, então você acaba poluindo menos o ambiente. Hoje o que a gente vê muito é o negócio sobre desenvolvimento sustentável, aquecimento global, essas coisas. Você, como engenheiro florestal, você acha que é possível esse desenvolvimento, que a sociedade está se conscientizando para ele? Paulatinamente é possível ver que o desenvolvimento sustentável está se firmando e é plenamente viável, mesmo porque se não tiver uma atenção bem firme nesse sentido, qual vai ser o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos e sucessores? O que você quer trazer para a sociedade como geógrafo? Sim. O que eu pretendo deixar para a humanidade, com essa contribuição da geografia, é voltado mais às questões ambientais, desenvolvimento sustentável e educação ambiental. A gente trabalha na Associação Protetora dos Animais, mas minha formação é em computação. Eu tenho graduação em computação. Esse trabalho que a gente faz na associação é um trabalho voluntário. Trabalhar com ONG, assim, com voluntariado, é difícil? Você encontra muita resistência? Olha, o problema é exatamente esse, porque como todos somos voluntários, então
envolve você fazer um trabalho maior de incentivo das pessoas. Porque na maior parte das vezes, porque existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que realmente vão atrás das coisas, querem resultado. E tem muita gente que fica esperando acontecer. Também só do fato de você não precisar da internet para você realmente saber, às vezes na internet está falando errado. Se você for atrás, você descobre pela fonte. Você acaba sem na internet. Isso é interessante. A gente é muito novo, a gente não tem voz, você acha? Vamos ouvir uma menina de 14, 15 anos? Claro que não. E às vezes a gente não acredita na gente. Eu acho que é a hora que a gente mais fica ligado, pô, tô no mundo mesmo, é na escola. Eu acho que assim, o mundo que a gente quer ver não é um mundo perfeito, até porque isso não existe, essa utopia. Que graça tem? Não vai ter desafios, não vai ter coisas pra você lutar pelos seus sonhos, sei lá, eu acho que tem que ser melhor. A nossa realidade hoje é cheia de obstáculos, você tem que transpor eles da melhor forma e você tem que aprender a lidar com isso. Acho que o mundo que a gente quer deixar para amanhã são as pessoas construindo uma sociedade diferente, dando pequenos passos, não maiores que a perna. Cara, a realidade, poxa, eu tenho que estudar, tenho que tomar atitude. Se eu ficar só em casa, na vida boa não vai adiantar. A gente deveria começar com a mudança de mentalidade. Assim, não, a gente já tem consciência. O problema não é você ter consciência para ver a situação e a partir daí você querer mudar. Antigamente as pessoas, a nossa idade daquela época ia às ruas e a gente não vai mais. Hoje em dia ficou muito mais fácil você mandar um recadinho no MSN, um recadinho no Orkut de parabéns, do que você pegar o telefone ou ir mesmo na casa da pessoa, mostrar o seu sentimento pela pessoa, entendeu? Você deixa de conversar com seu pai, com a sua mãe, pra conversar com um amigo no MSN. E você para de se comunicar com as pessoas. Tem gente que manda e-mail pra própria mãe pra falar alguma coisa. Então cada um tem sua história única, então você tem que ver o que levou a ser um país do jeito que é. Daí você vê, você consegue curar alguns maus tratos que fizeram, né, com essa terra, com esse país, e colocando ordem, como está na bandeira, a gente consegue um progresso. Você acabou de acompanhar trechos do documentário Que Mundo Você Vai Deixar para o Mundo, realizado por alunos do Colégio Mackenzie. E agora nós vamos debater esse tema que passa pela cabeça dos adolescentes e jovens de hoje. Para isso, nós temos duas convidadas. Berenice Carpigiani, professora do curso de Psicologia e Pedagogia da Universidade Mackenzie, e Rita Elisa Temple, orientadora educacional do Colégio Mackenzie. É um prazer recebê-las e eu gostaria de começar o nosso programa com uma perguntinha para Rita. Rita, num determinado momento do documentário, alguém fala que não é aos 17 ou 18 anos que você vai decidir algo tão importante para o resto da vida, né? Como é que o colégio se prepara e ajuda esses jovens a fazer essa escolha tão importante? Eu penso que a gente pode dizer, nesse primeiro momento, que uma das formas do colégio ajudar esse aluno é procurando oferecer para ele formas de organizar toda a informação que ele tem ou toda a desinformação que ele tem, todos os sentimentos, tudo que está relacionado à escolha da carreira num momento em que ele ainda é muito jovem, né? Então, há muitas informações, há muitos desencontros nessas informações. E uma das maneiras que a gente pode ajudá-lo e que a gente procura ajudá-lo é nesse sentido, dando referenciais para que ele vá organizando todas essas informações e o conhecimento de si próprio. Uhum. Tem um determinado momento, inclusive, que uma garota fala, né, que você tem a pressão dos amigos, dos pais. Berê, como é que é lidar com tantas informações, como a Rita falou, e também com tantas pressões, com tantas expectativas externas e internas, né? Esse pessoal está na adolescência, né? Então, a adolescência já é um momento conturbado por natureza. Então, no meio de um monte de escolhas, né, de quem ele é, que escola é essa que ele está desentendido lá dentro dela, enfim, ele ter que escolher alguma coisa para o resto da vida é um processo bastante complicado. Tem as pressões do mundo de fora, sim, né? A própria escola já puxa, que área você vai para biológicas, não vai. Os colegas já começam aparentemente fazer algumas escolhas, a família. E junte-se a isso as pressões de dentro, que são as pressões dele se perguntando quem ele é, né?
para onde ele vai, o que está acontecendo com esse crescimento desenfreado que ele está vivendo e que é de dentro. Então tem pressão do mundo de fora e tem a pressão do mundo de dentro. Teve um momento também no documentário em que eles externaram a preocupação também em exercer uma profissão que fizesse bem para a sociedade, né? Quer dizer, além da dificuldade em lidar com a própria escolha, ainda tem que ser algo que reflita em benefícios para a sociedade. Quer dizer, duas preocupações gigantes para pessoas tão novas, né? São preocupações gigantes e a gente fica pensando assim, até que ponto existe uma maturidade para preocupações tão importantes assim? De onde vêm essas informações que geram essa preocupação? Né? De onde vêm essas informações? É mídia? É realmente uma vivência? Ele vive num espaço, num meio em que ele percebe que aquilo precisa ser cuidado, né? Ou é uma reprodução? Então a gente precisa cuidar um pouco disso, né? Com certeza. E aí eu penso que o colégio ajuda também quando ele tem uma preocupação de distribuir no seu conteúdo, nas diferentes disciplinas, quer seja em química, quer seja em biologia, quer seja em ética, quer seja... esse conteúdo, esse referencial para essa escolha madura, diante de uma questão que é angustiante algumas vezes, mas que é vital, né? Então, oferecer subsídios em termos de conhecimento, isso é uma forma de ajudar também esse adolescente nessa escolha. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa aí para o intervalo e voltamos já para continuar esse bate-papo sobre escolha profissional. Voltamos com o Tela Mackenzie. O tema do programa de hoje é a escolha profissional. O ponto de partida para a discussão desse tema é o documentário Que Mundo Você Vai Deixar para o Mundo, realizado por alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Berenice, como é que esses jovens chegam até a nossa universidade? Quer dizer, eles estão preparados, conscientes, certos dessas escolhas que eles fizeram? O que a gente observa, Maria, é que eles estão chegando à universidade cada vez mais jovens. Então, a gente estava falando que eles fazem a escolha profissional muito cedo, né, já dentro do colégio, e eles vêm muito preparados intelectualmente. A gente tem alunos inteligentes, capazes de usar o pensamento abstrato, capazes de estabelecer correlações intelectuais, são alunos inteligentes, mas o que a gente observa é que vêm ainda bastante imaturos, né? Então, isso vai fazer com que a universidade hoje tenha que pensar um pouquinho esse aluno de uma forma nova. Então, vem com muitas dúvidas mesmo, vem com muitas dúvidas em relação à sua própria identidade, pelo próprio momento, pela própria idade. Eles estão chegando à universidade com 17, 18 anos, é muito cedo. Então, com as dúvidas próprias dessa idade, desse momento do desenvolvimento. Em termos do processo de aprender, isso tem aí uma manifestação aí. Uma dificuldade de fazer projeto a médio e longo prazo, uma dificuldade de deixar aquelas coisas prazerosas, gostosas, boas, para poder fazer se envolver na academia de maneira geral. Então, ele está demorando um pouquinho mais para entrar, de fato, no ambiente universitário. Há sentimentos comuns que vocês podem aqui contar para a gente, tanto no colégio, de quem está para fazer a escolha, tanto na universidade, de quem já fez? Quer dizer, tem aí um medo, eles estão assustados, estão confusos. Quer dizer, que sentimentos vocês podem contar para a gente que são comuns, tanto numa fase quanto em outra? Acho que com certeza são comuns ainda. Eles chegam ainda na faculdade inseguros quanto à escolha. Por isso que a Beri acabou de falar, né? Nós temos essa questão dele ter que decidir muito jovem, chegar à escola muito jovem, ter que decidir muito jovem. Então, eles têm o medo, a insegurança, a incerteza. Agora,
Como nessa questão da orientação ou da escolha profissional tem muitos aspectos, eu penso que um aspecto que eu poderia dizer aqui, ressaltar, trazer para esse momento, é a questão do lugar dos pais ou da família nessa escolha, né? Porque no colégio nós ainda tratamos muito com a família. A faculdade já deve fazer esse distanciamento entre os pais, o acompanhamento dos pais, né? Mas no colégio nós também temos já que tratar da maturidade do pai para deixar esse filho, para deixar que esse filho escolha, para orientá-lo, fortalecê-lo nos seus gostos pessoais, na informação consistente, né? Então, o pai também, dado todo o contexto social que nós temos, o pai é inseguro também. Ele não deixou esse filho fazer escolhas, ele protegeu muito, ele guardou muito, né? E isso ele tem que aprender a deixar. Aliás, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse papel que vocês desempenham, porque orientação nesse momento é extremamente importante, né? Tem influência aí de acesso à informação na internet, são 500 cursos registrados, né, reconhecidos no MEC, desses acho que uns 150 são de ensino superior, então tem muita profissão nova, né? Tem profissão aí para todas as áreas, os amigos, o que é moda no momento, né, as tendências, quer dizer, como é que vocês conseguem centrar essas pessoinhas aí antes e depois do vestibular, né? Porque vocês estão em duas pontas, mas que acabam se encontrando, né? Vocês estão lidando com sentimentos muito comuns, né? Eu queria que vocês falassem desse papel importante que vocês exercem na orientação. Bom, antes de chegar à universidade, uma das formas no colégio é abrir espaço para esse aluno perguntar, para ele trazer as suas dúvidas, as suas inseguranças. Então, que ele tenha tranquilidade para saber que existe um lugar onde ele pode trazer as suas incertezas, ou as suas certezas, ou os seus sonhos, e oferecer para ele informação. Então, no Colégio Mackenzie, nós temos uma parceria com a Faculdade de Psicologia, que é muito legal, que junto com eles nós oferecemos a orientação desde a primeira série do ensino médio, e essa orientação começa, então, com o autoconhecimento, quais são as suas habilidades, com toda essa informação, depois das suas habilidades, qualidades, gosto, não gosto, com toda essa informação que você disse do mundo profissional, essas expectativas de novas profissões, de profissões que estão mudando, debates, né? Essas são algumas formas da gente ir orientando e procurando tornar essa ponte ou essa escolha aí mais próxima de dar certo, menos tensa, né? Essas seriam algumas das nossas ações ali. Tem muito o que descobrir aí, né? Quer dizer, até no próprio documentário uma menina fala, nossa, mas eu não preciso da internet para ter informações sobre a profissão que eu penso escolher. Eu posso ir lá, eu posso ser minha própria internet, eu posso ir lá e posso descobrir isso. Quer dizer, essa descoberta de ir a campo, para eles foi uma surpresa, né? Quer dizer, está esquecendo aí um pouco também disso, né? Da vida real, né? E tem no processo de orientação profissional, hoje em dia a tendência é a gente fazer um caminho diferente. Primeiro conhecer, através de técnicas próprias, né? Ajudar esse adolescente a conhecer aquilo que é mais natural dele, aquilo que faz parte da sua personalidade, aquilo que lhe é mais genuíno, né? E uma vez você tendo isso, ele tendo acesso a essa informação sobre ele, aí é que a gente vai discutir o que existe em termos de cursos, de profissões, etc. Né? Porque durante um período aí se apresentava aquele monte de informações sobre profissões e o menino e a menina iam tentando se encaixar naquilo. Que a gente pode gostar de coisas diferentes, né? Opostas ter várias afinidades. Né? E se você faz o caminho contrário, primeiro vamos conhecer um pouquinho quem você é.
Né? O que é mais natural em você? Né? O que a música significa? O pensamento, como é que é o pensamento lógico? Como é que é a criatividade? Enfim, essas questões que são pessoais. E aí depois partir para o mundo da descoberta das profissões. E aí a gente entra numa questão importante, assim, o quanto isso precisa de tempo e o quanto os nossos adolescentes e as nossas crianças e os nossos adultos e os nossos velhinhos, como estão sem tempo, né? Sem tempo para pensar. É um fazer permanente, fazer, e sem um tempo para pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, enfim. E apesar de ser uma escolha difícil, né? Não é um processo fácil mesmo, mas tem também a questão de que não significa que isso é para sempre. Né? Quer dizer, quem foi que disse que só pode ser essa profissão? Né? Novos caminhos aí podem surgir, né? Tem pesquisas que apontam que ao final da nossa vida, pelo menos nessa geração, que a gente vai ter 4 a 5 carreiras, quer dizer, né? Então, assim, é para se pensar neste momento, mas você pode mudar de ideia, né? Mudar de ideia é legal também, né? Por que não? Você pode contar com isso. E o professor universitário que trabalha principalmente com os 2 primeiros anos, independente do curso, que recebe esse adolescente na vida universitária, nos 2 primeiros anos ele tem que estar preparado para lidar com isso, para lidar com a mudança de escolha, para mudar a sua forma de se comunicar, né? Então hoje a universidade recebe uma população diferente de algumas décadas, recebe uma população adolescente. Isso vai fazer toda a diferença na metodologia, no jeito de trabalhar em sala de aula, no jeito de se comunicar com essa moçada, né? Para ir ajudando ele sair desse universo e entrando cada vez mais na realidade, para ele tomando pé, né, daquilo que ele escolheu de fato. Eu queria falar um pouquinho sobre os ritos de passagem, né? A gente comentou um pouquinho, né, que eles estão cada vez mais difíceis, né, de se localizar, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Berê. Uma das dificuldades que a gente observa, né, desde o colegial até a entrada na faculdade, assim, existe como a Rita tinha falado, uma falta de referência. Longe de querer ser saudosista, mas assim, nós tínhamos ritos a entrada na faculdade. Era um ritual de marco, era um marco, né? Assim, o trote. Você podia fazer coisas que não podia antes. A carteira de motorista, né? Votar. Então, assim, tudo isso era marco que dava um orgulho de estar crescendo. Todo mundo via que você estava crescendo, né? E você sentia uma responsabilidade, um prazer, principalmente um prazer sobre essa responsabilidade. Hoje, o que a gente observa é que há uma continuidade tão natural das coisas, né? Então, há uma passagem o adolescente vai indo, é tênue. E eu me pergunto muito, né? Quais são os rituais que iniciam o jovem, de fato, na vida adulta? Quais seriam? Quais seriam essas referências? A gente sente o reflexo disso em sala de aula. Com certeza, né? A gente andou conversando um pouco antes. Então, uma outra coisa que a gente falou antes do programa foi essa questão do tempo para pensar, do tempo para refletir, do tempo para ficar com você mesmo, né? Isso é muito importante para a maturidade, você ter uma noção de identidade, de quem você quer, de quem você é, mas de quem você quer ser. Né? Que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de mundo eu quero deixar, eu quero fazer, mas que tipo de... Isso está muito ligado, né? Então, a escola, como você falou, nós temos que lidar hoje com outra proposta de ensino mesmo, né? De trazer para esse menino uma oportunidade de reflexão, né? De pensar sobre esses assuntos existenciais. Hoje isso se faz bastante necessário em sala de aula. O programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês duas passassem para a gente algumas dicas para quem vai ter que enfrentar essa situação, para quem vai ter que escolher a sua profissão. Qual é o ponto de partida? É se informar, é planejar,
entender que ele vai ter que se abrir aí para grandes mudanças na vida, né? Que dicas vocês podem dar? Eu acho que eu emendo com o que eu acabei de falar. Uma dica preciosa que a gente reputa preciosa e fala muito para o adolescente é: gaste tempo consigo. Pense em você, no que você gosta, no que você tem habilidade de fazer, no que você não gosta, no que você não quer fazer de jeito nenhum, que você não se imagina fazendo. E busque informações, busque discussões, busque saber o que está acontecendo à sua volta. Acho que... E a sua dica, Berê? Eu fico com a questão do tempo também, né? Tempo para analisar essas mudanças pelas quais ele passa e vai passar também. O tempo é o tempo para pensar. Internet, a gente é bombardeado, né, por um conjunto imenso, a gente é invadido por um conjunto imenso de estimulações, informações, e às vezes a gente tem a impressão que está refletindo, tem a impressão que está tendo um pensamento crítico, mas próprio, e na verdade é uma poluição imensa de informações. Então assim, para e pensa, será que isso é genuíno meu? Será que eu estou reproduzindo? Da onde está vindo essa ideia? Pensar um pouquinho nisso ajuda muito. Obrigada. Eu quero agradecer as presenças de Berenice Carpigiani, professora do curso de Psicologia e Pedagogia da Universidade Mackenzie, e de Rita Elisa Temple, orientadora educacional do Colégio Mackenzie. Se você quiser assistir ao documentário Que Mundo Você Vai Deixar para o Mundo, acesse o site que aparece aí na sua tela. Para saber mais sobre os dias e horários da TV Mackenzie, acesse o nosso site www.tvmackenzie.com.br. E para falar conosco, envie um e-mail para telamackenzie@mackenzie.br. O Tela Mackenzie fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.